CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. Me chamo Sérgio, primeiramente me apresentar a todos os irmãos que estão aqui presentes, né, e aos internautas. Me chamo Sérgio, estou substituindo a irmã Carmen, que por motivos pessoais não poderá mais estar aqui neste horário, né, devido à vida, mas eu espero substituí-la com muito carinho, com muito amor, tal como ela sempre esteve aqui todas as manhãs de domingo, né, trabalhando para Jesus. Então essa foi a apresentação pessoal. Estou frequentando aqui a casa com vocês, espero que a gente possa ter um relacionamento muito fraterno e amoroso, né? Com as graças de Jesus, sempre com muito respeito, com um sempre olhando nos olhos dos outros, e que o trabalho possa ser desenvolvido com essa fraternidade que a casa tem, com esse carinho, com esse carisma que todos vocês aqui transmitem para todos nós que aqui adentramos. A gente vai agradecer a Deus as aberturas através de uma prece e levar os pensamentos a Deus e a Jesus. Divino Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, trabalhando na sua seara, Jesus. Por mais difícil que sejam nossos dias, por mais problemáticos talvez, Senhor, turbulências, aqui nessa casa encontramos o teu amor, resplandecendo, Senhor, a todos os quatro cantos das pessoas que aqui buscam esta casa de oração. Benfeitores espirituais, guias e mentores, trabalhadores deste trabalho em especial, Senhor. Seja com todos nós, aliviando as nossas dores, curando as nossas almas, Senhor, para que possamos enfrentar cada dia mais um dia novo, com um sorriso nos olhos, Senhor, e na alma. Graças a Deus e graças a Jesus. A gente vai ler o Evangelho aqui e está aberto no item do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece o cristão pelas suas obras. É o item 16, quem estiver em casa, quiser acompanhar. Item 16. Aquele que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Aqui a gente vê a mensagem do Evangelho nos ensinando que seguir a Jesus não é apenas nós falarmos apenas de suas mensagens, saber o capítulo do Evangelho, o versículo, qual foi o discípulo que falou, que escreveu, saber de qual é salteado. Não, não é isso. É a gente vivenciar tudo o que nós conseguirmos viver, que nós ainda somos limitados, né? Ainda temos nossas dificuldades de conseguir compreender realmente o sentido da vida, que é o amor, o qual Jesus transmitiu para todos nós. Ele sim, o maior exemplo, como diz os Espíritos, numa questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, o missionário Kardec, né, ele questiona os Espíritos em qual
mais ou menos assim a questão, qual é o espírito que a gente pode... Deixa eu botar aqui, ó, para ser fiel, 625. A resposta é Jesus. É a resposta mais curta do Evangelho. Aqui. A pergunta é assim que Kardec fez aos espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta mais curta que temos no Livro dos Espíritos diz assim: Jesus. Então é sobre isso. Como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse momento ele falava do espiritual. Ele não falava do corpo físico que ele vestia. Então, se a gente amar, se a gente buscar realmente todos os ensinos que ele fez, que ele vivenciou na Terra, a gente está no caminho certo. E é sobre isso que o Evangelho fala na mensagem de hoje. E iniciando o livro, não sei se vocês conseguem ver, está aqui, ó, Parábolas de Jesus, de Dharma Lúcia, segundo a doutrina espírita. Então, Dharma Lúcia, ela traz para a gente diversos capítulos, para a gente em 7 partes, que vão ter num total de 48 capítulos. Esse capítulo a gente vai estudar aqui com muito carinho. Espero conseguir desenvolver tudo que está exposto pela nossa irmã através da mensagem dos espíritos, né, e da espiritualidade amiga que nos acalma, que nos consola. Que os ensinos de Jesus que será transmitido aqui possa tocar o meu coração, possa tocar o seu, meus irmãos, minhas irmãs que também estão online, que em algum momento vão ver. E depois, gente, todas as nossas lives, eu indico vocês, compartilhem nossas lives para que chegue a mais corações, gente. A gente precisa multiplicar o trabalho dessa casa, que chegue fora do Rio de Janeiro, fora da nossa área de Vargem Pequena, que chegue em outras localidades do Rio de Janeiro, para que outras pessoas conheçam as nossas obras sociais da casa, que venham participar dos nossos trabalhos espirituais. Então é isso. A gente vai iniciar aqui o estudo, que vai até 9h45, tá bom? A gente antecipou um pouquinho antes, para não ficar muito longo, então vamos terminar às 9h45. E a primeira parte do livro, qual nossa irmã Dharma Lúcia vem trazer para a gente, fala assim, ó: breve comentário sobre o povo judeu. E inicia-se o capítulo 1 falando assim: definição de parábola. Ela escreve aqui uma definição e nós vamos ler. Do Novo Dicionário Aurélio, adotamos a definição de parábola. É uma narração onde o pensamento é exposto sob forma figurada e o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de outra ordem superior. Então aqui ela vem trazendo o conceito de parábola para a gente, né? Mostrando que são sobre forma de figura. Então é um relato que vão ser expostos de uma forma qual que vai fazer a gente refletir sobre aquilo. E assim foi a vida de Jesus. Foram mais de 40 parábolas contadas por ele, né? Ele nos deixou um legado muito grande. E como a gente vai continuar aqui, ó. A parábola é então um dos termos de uma comparação e o outro termo é o ponto de referência. Então ele faz uma comparação e uma referência, através do qual ela se torna compreensível. Porque através de uma comparação, de uma referência, fica mais fácil para nós compreendermos, desenvolvermos o que está sendo exposto numa parábola. Esse ponto de referência não é único, porque uma mesma parábola evangélica, lembrando aqui que evangélica, gente, não é da religião protestante, tá bom? Com todo respeito a nossos irmãos protestantes. Evangélico, gente, vem uma palavra de evangelho. Evangelho vem de boa nova.
Então Jesus trouxe uma boa nova. A nomenclatura que se foi dada foi evangelho, né? Que vem no Novo Testamento, que é a boa nova. Então a palavra evangélica aqui no contexto não é das igrejas protestantes, Assembleia de Deus e as outras denominações. É evangélica no sentido literal de evangelho. O evangelho, nossos irmãos católicos pregam o evangelho porque são uma religião cristã. Nós, espíritas, também pregamos o evangelho de Jesus porque somos uma religião cristã. E os nossos irmãos protestantes também. Eles são evangélicos porque eles também seguem, mas a nomenclatura, às vezes eles falam, eu sou evangélico. Mas não, todo cristão ele é evangélico. Entenderam? Então, quando a irmã fala aqui que a parábola, porque é uma mesma parábola evangélica, ela está falando da palavra da mensagem do evangelho. É sobre isso, tá bom? Pode ser vista sob contextos diversos e, em consequência, pode assumir significados diferentes. No mesmo estudo presente, usamos o método da interpretação alegórica e dessa maneira o ensinamento que a forma figurada ou alegórica encobre será revelada pela doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Ou seja, por nós. Portanto, um dos termos da comparação é a parábola narrada por Jesus e o outro, a doutrina espírita, que nos reportará as realidades superiores e as leis divinas e morais. Porque a mensagem de Jesus, ela sempre tinha uma moralidade, né? Era sempre de ato moral. Perdoar, amar, estender a mão para aqueles que precisam, olhar para os outros. Porque quantas pessoas, até mesmo ontem na palestra eu comentei sobre isso, estão vivas, encarnadas, mas são invisíveis aos nossos olhos, porque somos incapazes de olhar para a pessoa. Será que ela não está vestida às vezes conforme a gente gostaria que ela tivesse? Mas será que ela pode estar vestida da forma que a gente gostaria que ela tivesse? Como eu estou vestido aqui? Por que eu tenho que julgar isso? Então a forma que Jesus olhava e passava através das mensagens de suas parábolas era sempre de cunho moral. Um ensinamento qual ia fazer com que nós entendêssemos, se não no momento, em algum momento oportuno, as suas mensagens de amor e de vibração, de equilíbrio, de paz. Porque a todos os momentos, a passagem de Jesus na Terra sempre foi de empatia, que é um termo muito utilizado hoje em dia por nós, né? Empatia, você olhar para o outro e se pôr no lugar dele. E ela completa assim, a irmã: nossa proposta de estudo não é, pois, em nenhum momento abordar a discussão que especialistas, historiadores, linguistas ou exegetas realizam em torno das formas de interpretar as parábolas evangélicas, do seu significado original, do seu texto originário e etc. Mas tão somente interpretá-la segundo a abençoada doutrina espírita. Vou até sublinhar aqui, mas tão somente interpretá-la segundo a abençoada doutrina espírita. E que bonito ela botar abençoada doutrina espírita, porque assim é. Quando eu adentrei na doutrina espírita, eu vim de uma outra filosofia religiosa, a qual eu tenho muito respeito e muito amor. Vim de duas, na realidade. Nasci e fui buscar a Igreja Católica. Graças a Deus aprendi muito com eles. Depois cresci um pouquinho, cheguei na Igreja Protestante, Batista, e hoje, já quase 25 anos, quando eu conheci a doutrina espírita. Então é sobre isso que ela está falando aqui. A doutrina espírita é uma doutrina abençoada, que traz para a gente elucidações evangélicas à luz do Evangelho de Jesus, com uma clareza tão singela para nós compreendermos as suas parábolas, que muitas das vezes, em alguns momentos, não compreendíamos. E ela completa aqui: ou seja, este trabalho objetiva relacionar o texto bíblico com o de Allan Kardec, que é o nosso missionário Kardec,
principalmente demonstrando que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Então, ou seja, ela fala aqui para a gente que a doutrina espírita é o cristianismo sendo vivido novamente, trazendo à luz do Evangelho de Jesus a clareza espiritual que por muitas vezes não foi compreendida e que hoje, com o advento do Espírito de verdade, da verdade, traz para a gente uma alusão ampla e clara sobre as suas passagens, suas parábolas. O Consolador prometido por Jesus, isso se encontra em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, a terceira revelação divina. Primeiro vem Moisés, né? Lá nas parábolas, Jesus vem em sua revelação divinal para a gente, e a terceira revelação é essa doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, que vem trazer com clareza para todos nós a sua mensagem de amor. Num século nós já estamos no século 21, né? A doutrina espírita chegou já vão completar 2 séculos daqui a pouquinho. Em pouco tempo nós iremos viver para crer assim, para ver a doutrina espírita completando 200 anos em breve. E a gente está numa doutrina que abraça a todos, indistintamente, não quer saber a sua cor, não quer saber nada de você, ela só quer te passar o que Jesus nos ensinou. Agora, se nós iremos realmente vivenciar, é uma questão íntima de cada um de nós. A doutrina espírita não cobra nada disso. E aqui a gente inicia aqui, mais uma parte, que é um texto, o sentido oculto dos ensinamentos de Jesus. E a irmã fala assim para a gente: como sabemos, frequentemente, Jesus ensinou empregando parábolas porque falava de acordo com a sua época. Naquela época não era tão fácil as informações como a gente tem hoje em dia. Na minha infância, na infância do Newton, da irmã, a gente precisava, para ir para a escola, quando a professora passava um trabalho, ir para uma biblioteca. Onde era a biblioteca? Centro do Rio, né? Era tudo muito longe, não era tudo para cá. Então a gente precisava ir longe. Imagine agora a época de Jesus, há 21 séculos atrás, como era difícil as coisas, para você compreender. Não era tão fácil assim. Então hoje em dia a gente vive numa época onde está tudo muito fácil. Quantos livros a doutrina espírita traz para a gente? Só o Pentateuco, já são 5 Pentateucos, 5 livros importantes que a gente já tem. E que chegou no coração do mundo. Porque o mundo inteiro hoje tem a oportunidade de ler em mandarim. Está lá, entra no Conselho Espírita Internacional no site, a gente vai ver mandarim, alemão, francês, português, inglês, espanhol, em diversos idiomas. E assim vai o advento do Espírito da Verdade, levando para consolações para terras onde talvez nós não conseguiríamos pisar. E ela fala assim, no capítulo 24, item 3, na página 361 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec transcreveu os versículos 10 e 11 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mateus, ele foi um escriba. O que era ser escriba? Escriba era quem tinha o conhecimento da escrita. Por isso que quem aqui tiver a oportunidade de ver The Chosen, em português é Os Escolhidos, a gente vai ver muito Mateus sempre escrevendo, né? Sempre escrevendo tudo que Jesus via Jesus fazendo, ele escrevia. Né? Até uma das parábolas mais importantes, né, que na minha opinião, tá bom? Jesus chama Mateus, que é a palavra do monte, né? O sermão do monte. Jesus chama Mateus e pede para Mateus escrever. E uma cena linda, uma cena muito linda, quando ele começa a refletir sobre o que ele ia falar para poder passar e Mateus escrevendo. Isso está até no capítulo, está no Evangelho, né? E está no The Chosen, no filme, na série, estava tentando lembrar o nome da série. Então a gente vai conseguir ver com muita facilidade o escriba Mateus, né, se tornou um discípulo. A gente às vezes tem confusões mentais do que seria um discípulo e um apóstolo. A gente tem que pôr na nossa mente que
apóstolo, as primeiras letras do apóstolo vêm após. Então, após é depois. Então, todos aqueles que vieram depois de Jesus, pregando o seu evangelho, são apóstolos. E quem andava com ele são os discípulos, discipulado, aluno, que estavam ali aprendendo sobre o amor, sobre as mensagens de Jesus. E assim vai. Continua aqui a nossa irmã. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que eles falam por parábolas? Foi um questionamento dele. Responderam-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas, ou seja, entretanto, todavia, a eles isso não lhe foi dado. Aqui vem Jesus falando que para aqueles discípulos já estava no momento propício para a compreensão de muitas coisas. Mesmo assim ainda tinham dificuldades, tá bom? Não era tão fácil assim. Mas um tempo foi entrando na mente deles o que Jesus realmente queria dizer com uma facilidade melhor. Mas foi o quê? Uma água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E assim foi. Mas para os outros que ainda não estavam preparados, né? Talvez naquele momento, né? Talvez não exatos naquele momento, muitos não estavam preparados para entender uma parábola. Mas o tempo nos ensinou e ensina muita coisa. Isso, e comentou no item 6, página 366 do mesmo capítulo, que é o capítulo 24. Pergunta-se que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhes conservava impenetrável. Ou seja, muitas das parábolas que eram faladas, expostas por Jesus, não conseguiam adentrar no coração de muita gente. Difícil, né, para muitos. E até mesmo às vezes para muitos de nós hoje em dia ainda se torna difícil compreender uma parábola. Fará há 21 séculos atrás, onde a compreensão e a facilidade não era tão fácil. É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade, eu vou sublinhar aqui a palavra caridade, posso sublinhar? Posso sublinhar? Livro? Caridade e humildade, condições básicas da salvação. Jesus, quando traz para a gente a palavra, como eu falei aqui no início, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não estava falando do eu, gente, corpo físico. É o eu espiritual. Tudo que eu estou aqui vivenciando para vocês, mostrando sobre o amor, sobre empatia, sobre caridade, você olhar no outro e se pôr no lugar dele, era sobre isso que Jesus falava. Jesus não veio condenar o mundo ao inferno. E a gente vai com certeza ver aqui dessas partes aqui sobre isso. Aqui já diz, ó, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade. Quem não é cristão pode ser caridoso e ser humilde? Sim. Sim. Pode amar? Pode perdoar? Sim. Porque isso independe de cristão. Mas a mensagem do Cristo é a mais pura, segundo eu li aqui no livro dos Espíritos, questão 625, qual os Espíritos falam para a gente. É Jesus. O guia e modelo da humanidade é Jesus. Porque Jesus está na pureza como governador do nosso planeta, como responsável, e ele diz no seu evangelho que ele não quer perder uma ovelha. Aí depois tem a parábola da ovelha, mas eu não vou falar porque com certeza aqui no livro vai ser falado mais para frente. Então ele continua assim, humildade, condições básicas da salvação. É básico. Tudo que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim deveria ser, porque era regra de conduta. Regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Então era uma conduta, era uma regra que todos deveriam vivenciar sobre isso. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento.
por serem eles mais adiantados, moral e intelectualmente. Então a gente vai sublinhar aqui, por serem os discípulos, né, mais adiantados, moral e intelectualmente. A gente fala de moralidade, como está falando aqui, realmente eram diferentes, mas tinham seus problemas. Tinham seus problemas. Vamos lá, Simão, que foi o Pedro, né, Simão Pedro, era bem brabinho no início, né? A gente vê historiadores, né? A gente vê o Evangelho, ele queria tudo mais com afinco, com mais garra, mas uma garra assim que às vezes Jesus tinha que puxar. Calma, não é assim. E Jesus ensinava com amor. Eu aconselho, leiam o Evangelho. Não quer ler? O The Chosen, ele é muito bem, cara, realmente, de coração, eu indico para ver. Dá para a gente ter uma noção, porque você está vendo como foi. Tem várias passagens, tem algumas coisas que eles têm que sair do Evangelho e fazer um enredo, mas é algo que dá para você ver. Você que estudou o Evangelho, você vai conseguir ver, isso daí eu não conheço, mas você vai ver que realmente é muito fácil de você visualizar e tá ouvindo, vendo e você ler aqui. Então ela continua aqui, Jesus pôde, iniciá-los nos conhecimentos das verdades mais abstratas. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, do outro, revelasse as novas leis da natureza que lhe tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então a ciência, o espiritismo juntamente abraçado com a ciência, traz a gente compreensão das suas mensagens faladas por parábolas que muitas das vezes ainda nós tínhamos dificuldades de compreender e que hoje em dia conseguimos expor, ao abrir o Evangelho, um discernimento, um conhecimento sobre o que foi passado para a gente há 21 séculos atrás. Já se passaram 21 séculos e a gente ainda tem dificuldade de vivenciar esses atos. Foram esses pontos, né, que ele vem falando aqui sobre a natureza e da ciência. Então a gente andou junto, o espiritismo busca andar junto com a ciência. O próprio Allan Kardec, o missionário, fala para a gente que devemos, se a ciência fizer uma descoberta, nós irmos de encontro à ciência. Porque ele sabia que nada ficaria para sempre numa posição, se é isso, vai ser isso eternamente. Algo que, o planeta, ele é redondo, ele é quadrado. A ciência descobriu conforme nós somos hoje em dia. A gente sabe que não é quadrado, que aqui vai até o final e vai cair, chegar um despenhadeiro. A gente sabe que não é assim, porque a ciência evoluiu. Então o espiritismo, ele anda muito junto com a ciência. E a gente deve fazer isso, como diz aqui a irmã, ela bota em caps lock, em letras grandes. O espírito Simeão, em mensagem dada em Bordeaux, 1863, e incluída por Allan Kardec no Evangelho, no capítulo 18, item 16, página 309, assim se manifestou. Ela vai falar aqui, uma árvore boa não pode dar maus frutos. É até a mensagem que a gente leu. Eu acho que, não sei se estava aberta aleatoriamente, mas a gente leu isso aqui. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que fruto deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno delas. Todos que se hão de abrigar em torno dela. Ou seja, usa um termo aqui que é futuro. Ainda haverá mais
ovelhas, vamos dizer assim, através da mensagem consoladora que o Espiritismo traz para a gente. Mas como fazer isso, né? Certa vez a gente é muito tímido, né? A gente vê um amigo que, às vezes, não fala que tem religião, mas os que não tem, passando por problemas, dificuldades, a gente tem medo de falar do Evangelho, a gente tem medo de falar da doutrina de Jesus, convidar para vir à casa espírita. Convite, gente, não tem problema nenhum convidar. Você não vai ser chato, né? Fazer aquele de espírita chato. Você tem que ir na casa espírita, porque lá é o caminho. Não, não é isso. O caminho é Jesus, como disse aqui. Então nós devemos nos basear que o Evangelho que os Espíritos falam para a gente, né? E a gente ir em busca dessa mensagem do Evangelho, dessa mensagem consoladora que o Espiritismo traz para a gente, das mensagens de Jesus. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas verdades divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos. Olha só a mensagem. Esforça-te para espalhar os seus frutos. E a gente costuma falar assim, a melhor divulgação é a prática. Concordo. Isso é um básico, a gente praticar o que a gente está vivenciando. Mas às vezes, pelas nossas imperfeições, a gente tem limitações em vivenciar o que a gente está pregando. É muito fácil falar. É muito fácil eu chegar aqui, ler, falar para vocês. Agora, eu no meu íntimo, eu sei quão difícil é de eu vivenciar isso daqui que está escrito. Então, só porque muitas das vezes erramos, a gente não vai chegar e convidar. Vamos conhecer, vamos numa palestra lá no SEAP. Não tem mal nenhum. Agora você não vai fazer isso todo dia, você tem que ir na palestra, você tem que ir, vamos comigo, que não sei o quê. Isso não. Mas convite, gente. Como a gente vai encher a casa se a gente não convida as pessoas? Se a gente não compartilha uma live do estudo do Memória de um Suicida, do Parábolas, das palestras da casa? Vamos compartilhar essa mensagem que a casa vem. Vai lá, ó, no aviãozinho que tem no Instagram, quem está no Instagram, compartilha like, comenta um assim seja, um amém, seja lá como você queira botar. Quero visitar a casa, que a pessoa que administra o Instagram vai conversar com você em box. Se mostre a casa, os trabalhos sociais da casa. Às vezes é o que a gente pode fazer, levar para maior número de corações a mensagem que aqui é exposta por todos, e todos voluntários aqui, né? Presidente, os médiuns da casa, todos são voluntários, que estão aqui com amor para compreender um pouquinho mais da mensagem das parábolas de Jesus, da mensagem que Jesus trouxe para a gente. Mas com poucos acolhem. Então, pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas com pouco os colhem. É sobre isso. É difícil demais. Não é fácil. Eu não vou sair daqui para vocês arrotando que, olha, eu sou um grande praticador do Evangelho. Eu sou um pequeno, né? Eu acredito que todos nós aqui sejamos um pequenininho trabalhador do Cristo. Em algum momento, que sai em outra vida, seremos um pouquinho melhores do que fomos agora. Porque tudo que a gente absorve, não esquecemos. Fica registrado em nós perispíritos. Fica registrado em nossa mente espiritual. Para nós compreendermos sim e vivenciarmos em algum momento as suas mensagens. Entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornaram-se estéreis. Seus ramos não são maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sobre o seu galho à procura de frutos da esperança, capaz de restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida. Prenunciando tempestades, em vão pede ele o fruto da vida da árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou.
está falando da árvore. Então precisamos que essa árvore dê frutos. Para dar uma árvore ficar forte, frondosa, bonita, dar aqueles frutos bonitos, aquelas flores bonitas, ela precisa de nutriente. Ela precisa de água, da chuva, ou que nós peguemos 1 litro d'água e molhamos assim, ó, a árvore, para que a raiz dela receba os nutrientes dessa água e cresça frondosa, bonita, onde a raiz dela fortifica para baixo, crescendo, que se der uma ventania, o vento não a derruba, mas se ela estiver fraca, a árvore cai. E assim, acredito eu, somos nós. Se a gente não manter o orar e vigiar, vivermos em prece, contato com a espiritualidade amiga, os mentores superiores da casa, altivo e todos os outros espíritos que aqui trabalham nessa casa, desde no passe, desde na cura, na evangelização, nos estudos da casa, tem espíritos responsáveis por isso, por o trabalho espiritual da casa. A casa não está abandonada espiritualmente. Existe uma hierarquia espiritual aqui. E nós, terrenos, precisamos seguir a orientação espiritual, como o presidente da casa, vice-presidente, seguem a casa. Segue orientações deles para passar para todos nós. E assim segue. Abre, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivai a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não mutileis, não vamos cortar, não vamos podar essa árvore da vida. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Aqui ele está falando não da árvore, está falando da árvore da vida. Está falando literalmente de nós aqui. Nós somos árvores da vida, criadas por Deus. Qual o fruto que nós estamos a dar? É sobre isso, creio eu. Que fruto você está dando? Uma ameixa. Acredito que todos nós já tenhamos provado uma ameixa. Às vezes a gente come uma ameixa, ela não está doce, está azeda, né? Está azeda. E certa vez a gente come uma outra ameixa, está docinha, né? Gostoso, né? Comer uma ameixa doce, né? Parece que injetaram ali até um açúcar, né? É tão gostoso provar a doce, porque no tempo certo essa ameixa, ela foi retirada no tempo certo. E quando a gente faz algo que não agrada, vamos dizer, a Deus, né? Que vai de desencontro às coisas de Deus, vem as consequências da nossa escolha. Nosso livre-arbítrio faz com que a gente erre se a gente escolher o caminho errado. E quando a gente usa para o bem o nosso livre-arbítrio, usando para as coisas de Deus, para a nossa transformação, em se tornar um ser humano, um homem, uma mulher melhor, vai ser melhor para a gente. Árvores, mas não dão bons frutos. E assim é. Se a gente plantar algo bom, o fruto vai ser bom. Tem outra parábola que lá na frente a gente vai ver, né? Que é a parábola do trigo, né, e do joio. E com certeza vai ser tratado lá na frente. Conservai tal como Cristo a entregou, né? A gente falou aqui. Não lhes cortais o galho. Então vamos deixar multiplicar para a gente. Não vamos dividir o bem que a gente está conquistando. Não é dividir, é multiplicar. Dividir, você está dando a metade. Multiplique, pegue o seu e multiplique. O outro multiplique para todos à sua volta. Que torne mais, ó. De 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Daqui a pouco está 8, está 16, está 32, está 64. E assim vai, multiplicando. Porque essa casa tem uma missão grande.
levar o Evangelho, levar o Espiritismo de Jesus para todos os 4 cantos e para todos que aqui buscarem. Essa casa foi pensada não materialmente, ela foi desenvolvida no plano espiritual, trazida para o plano material, e foi dado um esboço, onde tudo começou através de um amor, que a gente ouve esse relato cotidianamente. Que tão lindo é esse relato, que é muito bom ouvir. Um amor gerou uma casa de amor. Temos dificuldade? Normal, é claro, como cada instituição tem. Porque nós somos aqui uma instituição material, onde tem seres humanos que temos aqui. Ó. Imagina, esse salão cheio aqui. Deve caber umas 100 pessoas nessas cadeiras, talvez. 100 pensamentos diferentes, que estão aqui em prol de uma mensagem. A do amor de Jesus. A do amor do Evangelho de Jesus, do Espiritismo. Então, todos com pensamentos diferentes, vibrando em um só coração. A doutrina dos Espíritos. E ele complementa aqui. Constatamos, então, que a doutrina espírita, como cristianismo redivivo, resgata o significado original dos ensinamentos de Jesus. Vou ler de novo. Constatamos, então, que a doutrina espírita, como cristianismo redivivo, ou seja, cristianismo voltando a reviver. Porque o cristianismo ele se perdeu, infelizmente, por muitos lados. A gente viu guerras dentro do cristianismo que eximou vidas de milhares de pessoas. Eu acho, pelo que uma vez eu estudei, foi mais do que a Segunda Guerra Mundial. A guerra que o cristianismo teve matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Tenho quase toda certeza, depois eu confirmo para vocês, mas eu acho que sim. Então a gente viu guerras em nome da mensagem de Jesus. O Espiritismo veio no momento propício, 1857, esperou 18 séculos para poder trazer realmente a mensagem do Evangelho de Jesus em seu estado puro, como a água da fonte. É o Espiritismo, trazendo para a gente essa mensagem que resgata o significado original dos ensinamentos de Jesus. Vamos encontrar em Leon Denis uma explicação para Jesus ter ensinado sobre a forma de parábola no livro O Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. No capítulo 3, Sentido Oculto dos Evangelhos, onde escreveu na página 37 e seguinte. Então, Leon Denis escreveu para a gente assim, ó: em caso de necessidade, o próprio Evangelho só por si bastaria para fortalecer a prova moral da existência e da elevada missão do Cristo. Se numerosos fatos apócrifos nele foram mais tarde introduzidos, ou seja, se numerosos fatos foram apócrifos após Jesus foram mais tarde introduzidos, se as suas superstições judaicas ali se encontram sob forma de narrativas fantasiosas e obsoletas, teorias, duas coisas nele subsistem. Então, duas coisas nele subsistem, que poderiam ser inventadas e apresentam um caráter de autenticidade que se impõe, que é o drama sublime do Calvário e a doce e profunda doutrina de Jesus. Então, são essas duas coisas que subsistem nele, que é o drama sublime do Calvário e a doce, profunda doutrina de Jesus. Essa doutrina era simples e clara em seus princípios essenciais. Dirigia-se à multidão, sobretudo aos deserdados e humildes. Sublinharei aqui a palavra deserdado e humilde, que é para quem Jesus mais falava assim, falava para todos, mas ele era envolto de muita gente humilde, envolto de muitas das pessoas que eram esquecidas, como a gente vê hoje em dia, né? Somos incapazes, como eu falei no início, de olhar para aquele irmão que está numa situação
despojante, acho que a palavra certa é despojante, está de uma forma tão humilde. A gente passa com medo, parece como no antigamente o leprosário, né, que a gente dava o nome de leprosário. As pessoas tinham medo, e hoje em dia a gente sabe, não existe mais na palavra, existe a palavra, porém não mais utilizada, esse tratamento. Tudo nela era feito para mover os corações, para arrebatar as almas, até o entusiasmo, iluminando, fortalecendo as consciências. Então aqui eu marquei, mover corações, arrebatar almas, os entusiasmos iluminando, fortalecendo as consciências. E foi isso que Jesus trouxe para a gente. Entendimento, conscientização das coisas, principalmente para as coisas de Deus. Nós respeitarmos a casa espírita como templo sagrado. Quando a gente adentra numa casa espírita, a gente tem que ter respeito, como a gente tem respeito quando a gente entra na casa do outro. Entrar na casa espírita é respeito a Deus. Chega na casa espírita, faz a sua prece, agradeça a Deus, agradeça a Jesus. Obrigado por chegar na sua casa, Senhor, porque aqui é a casa de Deus. Toda casa espírita é a casa de Deus, onde habita o sagrado. E às vezes a gente entra, faz as coisas correndo, nenhuma prece a gente tira o tempo para poder agradecer. E agradecer nas mínimas coisas. A gente às vezes passa um dia inteiro sem agradecer a Deus por acordar, o ato material de respirar, de poder estar aqui refletindo em tudo o qual a gente absorve nesta casa de oração. Então, todavia, ela manifesta os sinais de ensino oculto. Jesus falava mais vezes por parábolas. Jesus falava muitas vezes, por parábolas. Seu pensamento de ordinário tão luminoso mergulha por vezes em meio à obscuridade. Não se percebem, então, mais que vagos contornos de uma grande ideia dissimulada sob os símbolos. O fundador do cristianismo não separava a ideia religiosa da sua opção social. O reino dos céus era para ele essa perfeita sociedade dos espíritos, cuja imagem desejaria realizar na terra. Mas ele devia ir de encontro aos interesses estabelecidos e suscitar em torno de si 1000 obstáculos, 1000 perigos. Daí um novo motivo para ocultar no mito, no milagre, na parábola, o que em sua doutrina ia ferir as ideias dominantes e ameaçar as instituições políticas e religiosas. Então Jesus tinha esse cuidado, até mesmo porque ele falou que não veio destruir a lei, mas dar-lhe prosseguimento na lei de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vem trazer um Deus amoroso, justo e bom. Um Deus que é capaz de perdoar. Um Deus não rancoroso. Um Deus que quer te ver sorrir, que quer te ver melhor, que quer te ver em paz consigo mesmo. Conforme a espiritualidade nos ensina que a gente costuma sofrer por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um filósofo também que utiliza uma bem similar a essa, agora eu não vou lembrar qual é o nome do filósofo, mas é uma mensagem muito parecida com essa. O conhecimento liberta, o conhecimento constrói. E o que a doutrina espírita traz para cada um de nós? Qual a mensagem consoladora que os espíritos nos dão e que vivenciamos, que buscamos nos transformar? Então vamos lá. A obscuridade do Evangelho são, pois, calculadas, intencionais. As verdades superiores nele se ocultam sob véu simbólico. Aí, se ensina ao homem o que lhe é necessário para se conduzir
moralmente, conduzir moralmente. Precisamos melhorar moralmente. Intelectualmente já avançamos, absurdo. A ciência progrediu. Temos aqui cuidados específicos com a ciência que nos traz o avanço da medicina, que nos ensina que a vida vai em progresso e que precisa ser acompanhada na moral. Aqui, ó, coração, alma, espírito, na prática da vida. Mas o sentido profundo, o sentido filosófico da doutrina, esse é reservado à minoria. Nisso consistia a comunhão dos santos, a comunhão dos pensamentos elevados, das altas e puras aparições. Essa comunhão pouco durou. As paixões terrenas, ambições, egoísmo, bem cedo a destruíram. Ou seja, as coisas inferiores, paixões terrenas, ambições, isso acabou com a humanidade. Mas não acabou por todo. Ainda há tempo de mudarmos as nossas histórias. Precisamos seguir essa moral que Jesus trouxe para a gente. Kardec traz muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, revivendo o Cristo. Os bispos, de humildes adeptos, de modestos vigilantes, que eram, a princípio, tornaram-se poderosos e autoritários. Então foi perdido lá no passado, por orgulho, por vaidade. Mas o advento do Espírito de verdade traz para a gente aqui a doutrina consoladora, o Espiritismo, trazendo sim a mensagem de Jesus no seu mais puro exemplo. Constitui-se a teocracia, esta pareceu de interesse colocar a luz debaixo do alqueire, e a luz se extinguiu. O alqueire, eu tenho um alqueire lá em casa, depois eu posso até trazer para vocês. É como se fosse um lampião lá, Dini é o gênio, lembra desse filme? Dini é um gênio, que esfregava assim, aí fazia 3 pedidos, então, ali, aí botava assim, aí saía a Dini por aqui, né? Então, ali saía a lamparina, a luz, entendeu? Botava em cima do alqueire, mas em certo momento, como fala aqui a nossa irmã, parece que foi feito assim, botaram embaixo, porque a luz já era para poucos, era só tipo para os escolhidos ali, para quem era da hierarquia. E não, Jesus está para todos, o alqueire tem que estar aqui, ó. A candeia tem que estar sob o alqueire. É sobre isso. O pensamento profundo desapareceu, só ficaram os símbolos materiais, está acabando. Essas obscuridades tornaram mais fácil governar as multidões, então nós fomos governados por eles, que queriam só claridade para eles, é sobre isso. Preferiram deixar as massas mergulhadas na ignorância e levá-las a eminências intelectuais. Os mistérios cristãos cessaram de ser explicados aos membros da igreja. Aí aqui a gente vai parar, porque agora são 45 minutos, para não ficar longo demais. É minha primeira vez, se eu fiz algo errado, pode me chamar, pode conversar comigo, não tem problema nenhum. A gente repete semana que vem. Não. Hã? Ah, tá bom. Valeu, obrigado. Eu espero que eu tenha dado continuidade ao carinho que a Carmen, né, tinha, o tempo dela todos aqui, aos domingos de manhã, sair da sua casa, vir para a Casa Espírita para falar com vocês que estão em casa, para falar com vocês que estão aqui, com os irmãos, tanto desencarnados. Eu não tenho visão, muito difícil, é muito raro mesmo eu ver. Eu mais sinto do que eu vejo, mas doar o seu tempo para Jesus é a melhor coisa que a gente faz. A gente fica em casa, às vezes assistindo, que a gente se acomodou muito a ficar em casa, vendo, né, devido aos tempos que a gente ficou forçado a ficar em casa, aos problemas que a humanidade no mundo, não o Brasil, teve. E a gente se acostumou a ficar. Casas espíritas fecharam, pontos de luz, mas não há nada obscuro que um dia não venha clareza.
O Espiritismo traz para a gente essa elucidação. A você que está em casa, minha irmã, meu irmão, vem para cá, para a casa espírita. Ah, eu moro longe. Não é desculpa. O umbandista, o candomblessista, quando eu trabalhava dirigindo carro, às vezes eu pegava eles num ponto totalmente diferente para onde eles iam para a casa religiosa deles, que era quilômetros e quilômetros. Às vezes era mais de 1 hora de carro dirigindo. E eles vão, e nós espíritas, às vezes, por causa de meia hora, a gente não vai para o centro. Por quê? Não vamos se acomodar em casa. Vem a vibração de amor de uma casa espírita. Eu estou passando, eu vou parar já, tá bom? A vibração de amor de uma casa espírita, a estrutura física e espiritual é diferente da do nosso lar. Por mais que nosso lar seja equilibrado, que muitas das vezes não é. A gente vive brigando. Se a esposa ou o esposo deixa a toalha em cima da mesa, da cadeira, deixa o tênis fora do lugar. Eu moro sozinho, não brigo com ninguém. Mas quem briga, a gente se desequilibra fácil. Então, vem para a casa espírita, pega, busca essa energia de amor que os espíritos que estão aqui trazendo para a gente têm. E aqui também, ó, é um lugar de cura. Então não fique em casa apenas. Quem pode, vem. Quem não pode, fica em casa, assiste de casa. Não deixe de assistir. Não é sobre isso que eu estou falando. Então que Jesus abençoe. Que Altivo Panfiro abençoe. Eu não sei, faz a prece agora? Alguém faz a prece? Tá bom. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, guias e mentores dessa casa, Jesus. Não estamos sós. Há amigos espirituais a velar por todos aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos destes, por mais uma rica manhã. Obrigado, Jesus, porque Tu és o caminho. Obrigado, Altivo, por esta casa de oração. Pedimos pela vida do nosso presidente, da nossa vice-presidente, Senhor. Não é fácil levar uma casa espírita. Não é fácil trabalhar em prol, aonde existe diversos, centenas e em breve milhares, Senhor, de corações. Cada qual com seu pensamento, cada qual criado de formas diferentes. Mas existe um caminho a ser seguido, que é você, Senhor, é a Ti. E aqui nós temos que olhar a Jesus, aos espíritos que trabalham nessa casa, que vibram amor. Abençoe espiritualmente a responsável espiritual também, Senhor, por esse projeto. A irmã Lourdinha, esposa desse querido irmão, porque devido também a ela, Senhor, essa casa subiu e se tornou uma realidade para muitos corações. Jesus, obrigado por essa manhã linda que o Senhor nos presenteou. Toque os nossos corações, Jesus, que possamos ir em paz para os nossos lares. Aos benfeitores, trabalhadores espirituais, nos envolva com seu amor. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.